Galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? O vídeo de hoje está aqui em 6 partes e com festival de más notícias pra turminha do Lula. Gente, quero começar o vídeo de hoje com uma noticinha bem rápida. Saiu na madrugada de hoje mais revelações de trocas de mensagem do Saulo, que era da BIM. Uma troca de mensagens com o Aloysio Mercadante. O que é que o Mercadante queria com a BIM? A gente vai comentar sobre isso, para depois entrarmos no dia do Haddad. Se teve um cara que no dia de ontem foi dormir triste, se chama Fernando Haddad. Haddad ficou tão descontrolado ao longo do dia de ontem que nem mesmo a imprensa conseguiu esconder, tapar, passar pano com seu descontrole, né? Vamos falar assim. O Haddad ficou totalmente irritado, ofendendo jornalistas mulheres. O que é que está acontecendo nesse país? Porque fizeram uma simples pergunta. Haddad, e aí a meta pro ano que vem? É zero ou não é? A sua meta é a do Lula ou você só fala por você, enquanto um poste sem nenhum poder? E o Haddad surtou. E a gente tem que comentar sobre isso. E a gente tem que lembrar algumas coisinhas. Quero mostrar pra vocês uma coisa que rolou em julho, que eu acho que vai clarear alguns eventos recentes, algumas notas, inclusive até o comportamento do consórcio. Mas vamos lá. Depois, continuamos falando sobre a agenda econômica, algumas coisas de reforma tributária, algumas coisas que o Lula anda aprontando. Teve reunião do Conselhão, né, da amizade, os zongueiros, os empresários amigos, para depois falarmos quarto tema do vídeo hoje. Gente, é uma notícia meio triste, mas que me traz um mínimo de esperança que talvez uma classe empresarial no Brasil comece a colocar a mão na consciência. Teve um evento no Brasil, e aí o CEO da Gerdau, vocês devem saber, né, empresa gigantesca aí de aço, foi lá chorar pitanga. E as pitangas que ele chorou são importantes e fazem sentido. Não sei se a turma vai abrir os olhos, mas ele tá falando, né, dos problemas dessa agenda antidesenvolvimentista, a agenda verde do Lula. A gente vai comentar sobre isso para depois falar de algumas notícias internacionais rapidinhas. Argentina, Venezuela e mais uma besteirinha, que parece que a Globo finalmente acordou. E por fim, se der tempo, falamos de eleições. Mas vamos começar. Me estendi demais já nessa introdução. Vaza Zap. Chefe exonerado da BIM diz que figurão do PT pediu cargos. Eu não entendi porque o Paulo Capelli já não colocou, né? Mercadante pediu cargos. Botou o figurão do PT, tá valendo, tá valendo. Ligou no PT, mas a gente sabe que é o Mercadante. Poderia ter colocado o presidente do BNDES, que é o cargo que o Mercadante vem ocupando, e tá ali, ó, em conversas no Zap. Então o chefe da BIM, o Saulo Moura da Cunha, diz que petista lhe pediu cargos. O Saulo, aquele que trocou conversas com o Gonçalves Dias, e o Gonçalves Dias falou, ó, esse relatório aí, tira meu nome de tua boca. Lembra dele? Foi lá na CPMI do dia 8? Pois bem, talvez, né, a quebra do sigilo no dia 8 acabou vazando aí pro consórcio. Talvez alguém que não gosta do Mercadante, alguém que tá querendo uma rasteira nele no cargo, mas tô nem aí. Em conversas no Zap, obtidas pela coluna, obtidas como? Eu sempre fico nessa dúvida, como que esses jornalistas acham? Será que o Google deles é diferente do nosso? Será que o Google desse jornalista tem uma função extra? O então chefe da BIM, Saulo Moura da Cunha, agradeceu a Aloysio Mercadante por ter recebido o apoio do petista para ocupar o mais alto posto da BIM no começo do ano. Dias depois, 10 de janeiro, relatou a terceiros que o ex-ministro de Dilma, atual presidente do BNDES, teria lhe pedido cargos. Procurado, Mercadante negou. Mas vamos dar um bisu nas mensagens. Abre aspas. Bom dia, Saulo. Você estará na posse da ministra Aniele Franco ou do diretor-geral da Polícia Federal, o André Rodrigues? Queria conversar um pouquinho com o senhor. Quem diz isso? Aloysio Mercadante, que escreveu para o Saulo, meio-dia do dia 8 de janeiro, no fatídico dia 8. O Mercadante mandou essa mensagem. No mesmo aplicativo, o Saulo respondeu, bom dia, ministro. Estarei na posse do André, sim. 2 dias depois, em conversa com o aliado da BIM, Saulo relatou, encontrei Mercadante. Agora na posse do Andrei. O interlocutor perguntou, pediu cargo? Então o chefe da BIM replicou, sim, pediu, né? E disse que iria falar com o PR, ou seja, falar com Lula. Antes disso,
Saulo chegou a agradecer a Mercadante pela nomeação para o cargo de chefia na BIM. Caro ministro Mercadante, aqui é Saulo. Agradeço imensamente o apoio para minha nomeação na BIM, publicada hoje. Estou à sua inteira disposição aqui na agência. Tá bom. O presidente do BNDES respondeu parabenizando Saulo pelo grande desafio que teria pela frente. Não fica claro porque Mercadante, presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento, mantinha interesse no funcionamento da BIM, que tem como principal função, né, municiar o presidente da República com informações estratégicas em diferentes áreas. E muitas vezes essas informações são sigilosas. Assim como o chefe do GSI, o Gonçalves Dias, Saulo Moura foi exonerado por Lula do comando da BIM em meio aos desdobramentos do 8 de janeiro. Talvez a resposta disso daqui, os reais interesses do Mercadante, a gente jamais vai saber. Só que quando você pega essa nota e você vê, pô, o cara tá no BNDES e o cara tá de conversa com a BIM. Aí você lembra daquela história, né? Que não é história, é a constatação real. O interesse insaciável do PT por cargos, ao ponto até de tá dando uma rasteira. Flávio Dino, separar o ministério, né? De um lado de justiça, do outro lado segurança pública, dar uma mordida, a turma não quer deixar nada passar. Aí você também coloca no liquidificador e bate, por exemplo, a própria nota da Globo que saiu, deve ter no máximo 2 semanas, que fala que caso Dino fosse para o Supremo, tem um que é intocável. Tem uma pessoa que está no cargo que é intocável, é o Andrei. E aí a Globo falava, ó, esse é do Lula. Então você vê que o petista, além do interesse insaciável por cargos, os petistas estão com interesse em cargos relacionados à segurança, né? Os setores de segurança, a BIM dá pra gente falar que também é segurança, né? Por mais que seja informações. É tudo no mínimo muito curioso, vindo do PT, vindo do que a turma da esquerda normalmente costuma fazer, não só no Brasil, mas ao redor de todo mundo. Mas o Mercadante negou, tá lendo as mensagens, mas ele negou. Óbvio que as mensagens não dizem nada, o Saulo pode ser um mentiroso. Vocês acham que o Mercadante teria pedido cargos na BIM? Eu acho que não. Ninguém vai duvidar dele. Mas vamos lá. Vamos para o principal assunto do dia de ontem, que vai render também ao longo do dia de hoje, não tem como ser diferente. Estamos falando de talvez o principal ministro de cada governo, porque às vezes entra ano, sai ano, né? Entra governo, sai governo, e às vezes tem um único ministro que é lembrado ou é citado lá na frente, etc., que normalmente é o ministro da Economia, o ministro da Fazenda, porque dinheiro é uma coisa que todo mundo se preocupa, né? Dinheiro é uma coisa que ninguém quer perder, e quando perde, o pessoal lembra quem foi o errado. Antes de mostrar para vocês um pouco da entrevista, né? Vou dar play aqui no áudio, vocês já devem ter visto. Eu quero começar por essa nota, pra gente mostrar não o que o Haddad fez, mas os petistas. Os petistas estão num nível que eu me questiono. Tem como esse país dar certo? O que o Lula e o Haddad precisam fazer contra o Brasil para o petista criticar? Olha a manchete da Folha. Haddad se irrita com perguntas sobre meta fiscal e deixa coletiva. Veja vídeo. E tem um vídeo. E o Haddad se irritou, até a Miriam Leitão concordou. Assim, tem alguma coisa demais nessa manchete? Eu acho que não. E vocês vão entender porque eu estou perguntando isso. Após declaração de Lula, ministro diz que pode antecipar medidas de 2024 para ajuste fiscal. Leia-se medidas para aumentar mais os impostos e tentar tirar dinheiro de algum lugar para o governo tentar fechar suas contas. E tá ali. O Haddad se incomodou com perguntas sobre a possibilidade do governo não cumprir a meta de zerar o déficit nas contas públicas em 2024. Ele interrompeu a entrevista com jornalistas nesta segunda-feira após ser questionado mais de uma vez sobre o tema. Haddad evitou cravar a manutenção da meta do déficit zero para o próximo ano e disse que pode antecipar medidas de arrecadação por ajuste fiscal. Acabou. A matéria é só isso. Vocês estão vendo alguma coisa demais na matéria? Ela só está relatando. O Haddad, ele ficou irritado. Ele terminou a entrevista, quando ele foi questionado mais de uma vez, o pessoal realmente queria saber, porque perguntava assim, mas e aí, Haddad? O governo está comprometido com essa meta? Aí o Haddad respondia, eu estou. Tá? E o governo? A gente não quer saber do poste, a gente quer saber de quem manda no poste. E aí? E aí, Haddad? Tudo bem. Aí eu adoro ler os comentários da Folha de São Paulo. E nada supera. Os petistas não assinam o Estadão.
Não assino a Globo. Mas a Folha de São Paulo é o jornal do coração dos petistas. Ela vai pros comentários. Veja como são as coisas. O Brasil... Se o Brasil fica com a situação fiscal deteriorada, a gente já falou isso várias vezes, mas não canso de repetir. Quanto pior a situação fiscal, maior é o aumento da dívida. Maior são as incertezas que as pessoas olham o Brasil, maior é o medo de investir no Brasil, mais difícil fica o cenário econômico, da economia aquecer, etc. e tudo mais. E o governo, se ele não está fechando a conta, ele está precisando, né, pegar dinheiro para pagar as contas, né, porque está aumentando a dívida. E ninguém vai querer ficar emprestando dinheiro para o Brasil se a taxa de juros for, sei lá, 2%, 1%, juros negativos. Ninguém é besta. Para valer a pena, o Brasil marchando pro abismo, pro colapso, vai que tem uma dívida, vai que deu uma moratória, vai que o Brasil não recursou as dívidas. Então, assim, tem que valer a pena para correr o risco de emprestar dinheiro pro Brasil. E para valer a pena faz o quê? Aumenta a taxa de juros. E quem que paga por isso? Todo mundo. As empresas que pegam crédito para fazer os negócios andarem, fazer novos investimentos, tudo mais caro. Você tem uma inflação ao longo desse processo. E aí não é só o cara que quer um financiamento para comprar um carro novo, para comprar uma casa. Não. A sociedade como um todo paga. Então, assim, é algo que, independente do governo, tem que ser criticado, tem que ser cobrado. Pelo amor de Deus. Uma coisa é um período de exceção. Falar, não, olha só, tá passando, né? Um fecha tudo, fica em casa, a economia a gente vê depois. Fala, não, beleza, então abre a exceção. Já que tá todo mundo em casa, vamos pensar que o governo gasta um pouco a mais para tentar compensar. Não pode deixar a turma em casa sem receber nada. Não, tá aqui um tipo de auxílio. A gente entende, é uma exceção. Mas o que o Lula e estão fazendo é uma exceção da exceção da exceção. Porque eles já entraram o ano com a PEC do rombo. Foram quase 200 bilhões. Aí você lê os comentários da Folha de São Paulo. Anete Araújo Guedes. Até o sobrenome é Guedes. Manda vir Paulo Guedes, os militares, Bolsonaro e toda a sua talentosa equipe. Ela tá sendo irônica. Ela não tá falando isso sério. Sérgio Amorim de Andrade. Entre 2019 e 2022, só ouvi latidos. Só latidos. A Folha tá falando, cara, olha só, o país tendo pro buraco, irmão. São números. Aqui não é ideologia, pô. Cobra o Lula. O mínimo de responsabilidade. Só teve latido. Cala a boca. Cala a boca e participando. Newton de Pávia. De Paiva. A matéria é bem ruim. Vou relatar o que aconteceu. Marcos Carneiro. As duas jornalistas que assinam a reportagem, infelizmente fazem uma reportagem fake. Vou relatar um fato. Em um veículo de comunicação de grande importância que é a Folha, o jornal deveria retirar essa reportagem que não condiz com a realidade, pois é só ver o vídeo que mostra exatamente o oposto. Nem a Miriam Leitão passou pano. Mas é o simples fato de querer atacar o governo e desinformar os assinantes da Folha. Deveria ter um limite para o ridículo, mas neste caso não há. Esses são os assinantes da Folha de São Paulo. Esses são os petistas. D'Artagnan Santos. Ainda bem que minha assinatura já findou. Tchau, Folha. Deixei de assinar. Não quero saber das verdades. Eu não quero saber de fatos. Olha só, a Folha não fez uma matéria opinativa, não fez um juízo de valores, não comentou dos problemas da meta fiscal, né, de você descumprir. Não, ela só relatou. E a turma não quer se deparar com a verdade. Esse é o petismo. José Adolfo Mota de Almeida. Não é verdade. Folha não cansa de passar vergonha. Tatiana de Toledo Lopes. A Folha com a saudade do Paulo Guedes, xingando jornalistas, acabando com a economia, diminuindo a cada mês as expectativas de crescimento e investimento do país. Bom mesmo era ter um ministro que aprovava estado de emergência sem motivo, para poder deixar o então presidente gastar bilhões em ano eleitoral e entregar o país com um rombo sem precedente nas contas públicas. 2022 foi o ano que todo o planeta Terra, basicamente, fez algum tipo de saída fiscal, tributária, subsídio, incentivo para lidar com o problema da gasolina. Meu rádio só Bolsonaro. O petróleo bateu mais de $135, se não estou enganado, o Brent. Mas não. É tudo sem motivo. Que saudade de ver o povo pobre chorando por não ter dinheiro para ir no supermercado. Eita, tempo bom, né? Agora não. Agora não tem mais pobre. Não tem mais morador de rua. Agora tá todo mundo comendo picanha.
E o melhor comentário fica pro final. Helena Leite Paz. Gente, o Haddad é quase um Buda. É um Buda. Que paciência monástica. A Folha. Para de criar manchete fake. Haddad, o Buda. Tem que raspar a cabeça. Né? Tem que chegar logo com a maquininha. Dalai Lama. Né? Cuidado com a língua, viu, Haddad? Não vai botar a língua na boca dos outros. Nem tenta. Tu é casado. É o Buda. Depois é o bolsonarista que idolatra Bolsonaro. Não precisou chegar a 10 meses de governo, não. Em fevereiro de 2019, as críticas a uma decisão de um ministro de Bolsonaro e um intocável já tomavam conta das redes sociais. Tô falando de Sérgio Moro, quando tentou nomear Ilona Zabor. Não precisou de 10 meses. Já em maio, no início de maio de 2019, no dia 3 de maio, foi 3 ou 4 de maio, a turma caiu em cima do general Santos Cruz, quando começou a circular a entrevista dele para Vera Magalhães, que ele falava que tinha que regular as redes sociais. Essa é a direita. Ela não se furta das críticas quando são necessárias. Esse aqui é o petismo. Pessoas que não questionam. Essa é a realidade do Brasil. Mas vamos lá. Já que os petistas estão aí, é tudo fake news. Aqui só uma manchete rápida. Irritado, Haddad deixa entrevista sem responder sobre meta fiscal. Poder 360 relatou da mesma forma. A Folha soltou outra nota destacando uma das frases do Haddad. Querida, vai fazer o seu trabalho. Veja a resposta de Haddad em entrevista sobre a meta. Meio duro, né? Já pensou se fosse Bolsonaro falando isso para uma jornalista mulher? Mas tudo bem. Aqui temos o vídeo. Vamos ouvir o áudio, que já dá para entender aí o drama do Haddad. Olha, é público o nome da empresa. Ué, é só você ir no judiciário que você vai ver lá. Qual o nome? Querida, faz o teu trabalho, é público, não é dado sigiloso da Receita Federal. Faz o teu trabalho. Ministro, só... Querido, aí se você quiser me entender bem, se não quiser me entender bem, eu estou respondendo para você que eu, enquanto ministro da Fazenda, vou buscar o resultado que eu considero o melhor para o país, que é buscar o equilíbrio fiscal, e o que eu puder fazer para que esse equilíbrio seja atingido, eu vou fazer. Eu vou fazer porque o que eu considero, Haddad está conjugando tudo na primeira pessoa do singular. Não é nós, não é governo, não é a turma do Lula, é o Haddad. E ele não manda em nada. E os jornalistas querem saber mais Haddad e o Lula Haddad. O verdadeiro ministro da Fazenda, o Lula. Ele vai cumprir a meta? Ele quer perseguir a meta fiscal? O que é que tá passando na cabeça do Lula, Haddad? Responde! Para de ficar tergiversando, Haddad. E a turma continua. A gente não, todo mundo, o Brasil inteiro, a meta. E da minha meta está estabelecida, tá bom? Continua mantida a meta de esperar que a minha meta estabelecida. Eu vou buscar o equilíbrio fiscal de todas as formas justas e necessárias para que nós tenhamos um país melhor. Eu insisto na pergunta dos meus colegas. O governo, então, admite mudar a meta fiscal do ano que vem? Sim ou não, ministro? Sim ou não? Querida, eu estou falando para você, já falei a quarta vez que eu respondo. Mas o senhor está tergiversando, ministro. O Ministério da Fazenda, nós vamos levar medidas para o governo para que os objetivos do governo sejam alcançados, independentemente desses contratempos que foram apurados ao longo do exercício e que tem trazido a erosão da base de cálculo dos tributos federais. Mas precisa validar na política as decisões que vão ser tomadas. Existe uma percepção, ministro, do mercado sobre leniência do Banco Central em relação... Aí ele levanta e vai embora. Obrigado. Levantou e foi embora. E não respondeu. Você vê que os jornalistas queriam saber, assim, Haddad, a gente não quer saber a sua opinião, Haddad. A gente quer saber do governo. A gente quer saber se a meta vai mudar. Porque vai ter agora, né, o projeto de lei orçamentária. E aí? Como é que a Lua vai ser relatada? Com a meta de 0, com a meta de menos 5, menos 0,5, menos 0,75. E aí? A gente quer saber isso.
É isso que o país quer saber, é isso que os investidores querem saber, é isso que o setor, né, privado quer saber, os empresários querem saber, para poder todo mundo se organizar. E o Haddad não fala. O Haddad nega informação para a população brasileira, todo revoltadinho. Mas tem esse lixo aqui para passar pano. Enquanto a imprensa noticia o óbvio. Você vê como foi a nota da Folha de São Paulo? Só noticiou o óbvio? Não. Tem que vir essa desgraça chamada Rede Globo para passar pano. É o tempo todo. Todo santo dia. O que tem que acontecer com esse lixo começar a reportar o que realmente está acontecendo? Olha a matéria da Miriam Leitão. Haddad mostra irritação, foge do tema, mas ele mantém o compromisso com equilíbrio fiscal. Que compromisso que o Haddad manteve, Miriam Leitão? Que compromisso que ele manteve? Que compromisso que o Haddad não manda em nada? Foi humilhado. Que compromisso que ele manteve? Não, porque depende do Congresso, depende disso. Não, e o governo... Vai ou não vai? Todo mundo sabe que o Haddad não pensa por si só. Ele depende do Lula. E aí? Olha a manchete da G1. Haddad desvia de pergunta sobre meta de zerar o déficit, mas diz que não há descompromisso de Lula. Mas acabar de ouvir, o Haddad não responde. Não responde, tá aí. Ele não fala que o Haddad ficou irritado. Pô, mas a Miriam Leitão falou isso? Absurdo. Quem se forma pela Globo é enganado. A Globo, no mínimo, na melhor das hipóteses, né? Alivia pro lado do Lula. Alivia. Sempre mostra o copo meio cheio. Mas vamos lá. Aí vem lá também a tia do disjuntor. Ela vem na mesma linha, até porque ela trabalha na Globo News. Haddad sentiu o golpe, mas não deu braço a torcer. Não deu. E culpou o judiciário e o Congresso. Sem ter como culpar Lula ou Rui Costa, Haddad disparou contra outros poderes para explicar razões pelas quais a meta fiscal não deve ser cumprida em 24. Tá bom, ela ajudou a botar a culpa nos outros também. E aí o Metrópolis relatou, né? Você vê como são as falas do Haddad. Né? Não, vamos aqui olhar de novo. Não tem descompromisso de Lula, mantém o compromisso com equilíbrio fiscal, mas por mais que a Rede Globo tente impor uma realidade mentirosa, distópica, fraudulenta, bolsa cai e dólar sobe. Bolsa cai e dólar sobe. O povo pode cair na lorota da Globo, mas quem tem o seu dinheirinho no mercado, quem tá investindo, sabe? Muito bem, porque aqui não é nem aquela história, né? Pra bom entendedor, pinga letra. Não é nem isso. Não é nem isso. Aqui tá do óbvio, do óbvio, do óbvio. Nem precisa ser um gênio pra entender o que a Haddad tá fazendo. É só você ler um jornal um pouco mais independente. Como tiveram alguns. Você vê, ó, CNN. Um pouquinho só. Não é a Rede Globo. Foi o pior momento de Haddad no governo, diz executivo do mercado. Ministro não respondeu se a meta fiscal zero para 24 está mantida. Aí a Thais Herédia traz informações extras que são interessantes, falando o seguinte: o ministro teve 3 dias para preparar seu posicionamento e convocou espontaneamente a coletiva de imprensa e não conseguiu responder um questionamento muito simples, mas central. A pergunta que todos iriam fazer. Então, para que o Haddad convocou a coletiva? Para quê? A irritação de Haddad também acionou um alerta entre jornalistas e no mercado. Nos 10 meses de governo, mesmo em situações de pressão, o ministro sempre manteve a calma e contornou os embates. Nesta segunda foi diferente. O Haddad estava totalmente descontrolado. Ele estava totalmente encurralado. Matheus Leitão, filho da Miriam, passador de pano também daqueles. Até o Matheus Leitão está relatando a surpresa de líderes partidários com a reação de Fernando Haddad. Lideranças partidárias em Brasília se mostraram surpresos com a forma como o Haddad respondeu perguntas de jornalistas na coletiva desta segunda-feira, dia 30. O ministro da Fazenda estava visivelmente irritado
e longe da cortesia que dispensa os profissionais da imprensa na avaliação desses políticos, incluindo os da base do governo. Ao ser questionado de forma pertinente sobre um determinado tema, Haddad fez a grosseria de responder assim uma jornalista: querida, faz o teu trabalho, é público o documento. Para essas lideranças partidárias, Haddad demonstrou um certo descontrole ao abandonar a coletiva, o que só comprova que uma nova crise no governo parece mesmo ter sido instalada. Aí pega esse relato, pega o anterior. Toda Miriam Leitão que assume que o Haddad se irritou. O que você ouviu, eu vou mandar o vídeo na íntegra, que se você não viu, acho muito difícil, lá no Telegram, tem que estar na descrição, você pega, você baixa, você manda, se quiser. Aí veja e analise, né, compare com as respostas dos petistas que assinam a Folha de São Paulo. Como é que esse Brasil vai dar certo? O cara tá fazendo errado e a turma tá batendo palma. Estão batendo palma por pura ideologia. Aí o Estadão hoje de manhã não tinha como ser diferente. Um dos seus editoriais é exatamente sobre o caso aí do Haddad, onde eles destrincham, fazem a análise deles. A tribulação do Haddad. O que todos queriam saber é se o ministro ainda contava com o respaldo de Lula para buscar o déficit zero em 2024. Sua irritação ante as perguntas dos jornalistas demonstrou que não. Não, a linguagem corporal falou mais alto. Esperava-se de Haddad que ele dissesse que Lula não escolheu bem as palavras, foi mal interpretado, inventava qualquer desculpa, mas falava não, o governo ele não conseguiu. Não seria o primeiro nem o único ministro da área econômica a fazê-lo. O que se viu, porém, foi bastante constrangedor. Depois de um fim de semana de silêncio, Haddad ainda achava que poderia tergiversar. Primeiro chegou ao ministério, acompanhando os economistas Paulo Pichetti e Rodrigo Alves Teixeira, nomes indicados para a diretoria do Banco Central. Uma segunda-feira normal, este seria um tema muito interessante da imprensa. Não era o caso. Depois de apresentar, as indicações do Banco Central, o ministro passou meia hora seguinte a repetir a importância de medidas para recuperar a arrecadação e a lamentar decisões do Congresso, do Judiciário e de governos anteriores. Botou a culpa em Bolsonaro. E outra coisa. O cara tá explicando a importância da arrecadação. Por que o governo Lula, ao invés de focar em aumentar o imposto, por que o governo Lula não foca em desenvolver a economia nacional? Porque quanto maior a economia, quanto maior for o PIB brasileiro, maior vai ser a arrecadação de imposto. Por que o governo Lula não pode, aumentar o dele através do aumento da população? Sabe aquele... Todo mundo conhece uma pessoa assim, pessoa bem negativa, que ela não pode ver os outros crescer. Ela tem que ser o destaque, E ela não se importa em que o projeto dela seja passar por cima dos outros, mas desde que ela ganhe. É isso aqui. O cara tá preocupado com a arrecadação, com o imposto. Não tá nem se o Brasil vai crescer. O Brasil caiu, não importa. Continue pagando imposto. Já assistiu aqueles filmes clássicos, passar a sessão da tarde, todo lugar, tela quente, que sempre é um cenário, às vezes, normalmente medieval, que tinha alguma coisa, algum tipo de apocalipse, e o lei falava, rapaz, tem que pagar o imposto. Eu falava, mas como é que eu vou pagar, meu Deus? Eu perdi tudo. Não quero saber. Tem até tal dia, se não pagar, eu vou tomar sua casa, eu vou tomar sua roça. É isso aqui. É só ver a nós. O que é que está sendo feito para melhorar a economia do Brasil? Nada. Só para dificultar. Aí botou com o Bolsonaro, E ele disse que toda essa turma contribuíram para erodir a base fiscal. Não é culpa de Bolsonaro, do Congresso e do Judiciário, menos do Lula. A PEC do rombo, Lula fez questão de colocar quase 200 bi. Não tem culpa. Podia ser 70. Olha só, esse ano, eles estão falando que para esse ano, para 2023, a meta era fechar com 1% de déficit. Que isso representa 100 bilhões. 100 bilhões. A turma tá falando que não vai bater 1. Deve bater 1,6. Esse ano a gente deve fechar com 160 bilhões de déficit. Se você pega a PEC do rombo, ao invés de 200, você botasse os 70 que precisava, seriam 130. 160 mais 130 ia ser 30 bi de déficit. Olha só. 0,3. Já bateu a meta. Mas não, o Lula quebrou. A culpa é de Bolsonaro. A culpa é de Bolsonaro. Ah, meu Deus.
Sem poder corrigi-las, não seria possível elevar as receitas. Este, segundo Haddad, teria sido todo o contexto no qual Lula se baseou para reduzir a importância do déficit zero. Tá, claro que não colou. Incisivamente questionado pelos jornalistas sobre a meta fiscal do ano que vem, o ministro passou a responder as perguntas com ironia e irritação. Por fim, referiu-se à meta de déficit zero como minha meta e encerrou a entrevista no momento que foi instado a explicar claramente o que ele queria dizer com isso. Não respondida, a dúvida era pertinente. Afinal, a meta de Haddad é a meta fiscal de Lula? O ministro pode ter a meta que quiser, desde que esteja combinado com seu chefe. Do contrário, não será uma meta crível. Desde sempre, todos sabiam, inclusive dentro do governo, que a meta do déficit zero era utópica e nunca ficou claro como Haddad pretendia reverter o rombo das contas públicas em tão pouco tempo sem anunciar medidas estruturais para aumentar impostos ou reduzir os gastos públicos. E o Lula não quer reduzir gastos de jeito nenhum. Nenhum, zero. Atingir o déficit era impossível, porque todos queriam saber se Haddad ainda contava com o respaldo político do presidente para perseguir ativamente a meta e defendê-la. Sua irritação demonstrou que não. O incômodo do ministro é compreensível, mas ele terá de começar a se acostumar. As enfáticas perguntas dos repórteres, que Haddad não gostou, voltaram a ser feitas pelo setor produtivo, pelos investidores e pelos parlamentares. Durante a entrevista, o dólar voltou a se valorizar ante o real e olha só, a despeito da onda de enfraquecimento da moeda norte-americana no exterior. O dólar, ontem, estava caindo no mundo todo. Só no Brasil subiu, porque o Brasil está pior do que o dólar. E Bovespa caiu, descolado de alta registrado nos mercados internacionais. A mesma coisa. E os juros futuros continuaram a subir. Embora seja esperado que o Banco Central anuncie uma nova redução dos juros amanhã. Não foi um movimento meramente especulativo, mas demérito do desacreditado Haddad. Não é improvável que deputados e senadores, ao discutirem a LDO de 2024, se citam à vontade para propor alteração da meta à revelia do ministro. Mas, se hoje Haddad sangra em praça pública, a culpa não é das perguntas incisivas da imprensa, é da sinceridade irresponsável do presidente da República. A culpa é do Lula. Eu acho que até o Estadão ia falar, a culpa é nossa. Porque o Estadão ajudou na eleição do Lula, né? Fez o L. Fez o L. Então, vocês têm que assumir o problema de vocês. Vocês têm que assumir, né, a caquinha que vocês fizeram. E aí, nesse contexto, tem um vídeo que é muito bacana, que explica muito bem as coisas. A turma fica sempre no oba-oba. Você vê os números. Os números. Não, assim, vamos começar em 2022. Em 2022 você não tinha os números do PT, porque o PT não estava no governo. E só começou a se discutir a PEC do rombo depois das eleições. Mas você tinha o histórico. E o histórico falava alto, gritava. A imprensa abafou. A imprensa colocou debaixo do tapete. A imprensa, o próprio Estadão falou que o Lula era o chefe da Frente Ampla, que era um Lula novo, que era um discurso renovado, né, que ia ser diferente, confia no Lula. Não, não é assim. E lá vai a turma. Aí chegou o ano. Janeiro, com notícias ruins. Fevereiro, com notícias ruins. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Todo mês notícia ruim. Aí você liga na Globo News. A mulher tá, não, tá tudo bom? Não, as coisas estão mais baratas. Não, o pobre tá rico. Não tem mais nenhum pobre no Brasil. Você não é mais discutir nada disso? Não, tá tudo bacana. Todo mundo tem esgoto em casa. Só falta falar isso, né? É o mundo da fantasia. Alice no País das Maravilhas. E aí a turma fica o tempo todo com esse discursinho. Lelê. E aí imagine se a imprensa fizesse a parte dela o seguinte, ó, beleza, Bolsonaro não é mais presidente, vamos tratar as coisas de forma honesta, de forma sincera, para o país não ir no buraco. Vamos colocar o Brasil em destaque, falar das pautas que interessam à nação e falar de todas as notícias realmente como elas são. Não vender uma ilusão porque queremos agradar o Lula, sei lá, não sei se a imprensa está atrás de verba de publicidade, o que é que tem por trás, mas a imprensa vem atrapalhando muito. E aí você vê como são as coisas. A turma lareta vem apontando dedo, falando, ó, tá dando errado, olha isso daqui, olha aquilo outro, tá dando errado. Mas, oba-oba. É oba-oba. Ai, porque Bolsonaro, toda hora eles puxavam essa carta. E olha que engraçado. O Lula teve um surto de sincericídio, né? Foi muito sincero. Um surto de sinceridade. A Raquel Landim, ela também teve um surto de sinceridade em 21 de julho de 2023.
Lá no Atlas, página 109. Otimismo com a economia vinha ofuscando o crônico problema das contas públicas. E naquele momento ali em julho, o otimismo também girava em torno da reforma tributária. Não, o Brasil agora, vixe, é a Suíça do Sul, vai tudo dar certo. E a direita falando, cara, essa reforma tributária é um problema gigantesco, isso aqui vai dar errado. Essa reforma vai se virar contra o povo brasileiro. Não, não façam isso. Adiantou? Não adiantou. Aí tá no Atlas escrito assim, ó. Raquel Landim, em seu perfil no Twitter, comentava a cortina de fumaça sobre o problema crônico das contas públicas. Muitos dos problemas caros e reais no Brasil estavam simplesmente sendo deixados de lado. Aí tem que ver o vídeo para entender esse contexto, né? Vamos ouvir aqui a Raquel Landim. Entre os especialistas em política fiscal, praticamente ninguém acredita que o ministro Fernando Haddad vai conseguir zerar o déficit no ano que vem. Esses números ajudam a entender a aflição do ministro em tributar logo as offshores no exterior e os super ricos. Medidas que fazem sentido, mas que são difíceis de aprovar no Congresso. Fernando Haddad está em lua de mel com o mercado, mas os números fiscais podem lembrá-lo, em breve, que ele tem o pior emprego do mundo. E os números lembraram ontem, né? Vai ter o pior emprego do mundo, né? Você vê que as pessoas tomam e fazem juízo de valores com base em nada. Gente, o que é que o Lula fez desde que ele assumiu para trazer estabilidade para o Brasil? Acabou a lei das estatais. Indicações políticas torta direita. Olha o que está fazendo em termos de gasto de publicidade. Olha o que o Lula está fazendo com seus opositores. Assim, o que é que o Lula fez? Nada! Esse oba-oba tá vindo de onde? E ontem o oba-oba caiu por terra. Ontem! E você vê que até o próprio consórcio, um surto de sinceridade, tinha dito, não, em breve, os números podem lembrar o Haddad. Ele tem o pior emprego do mundo. As pessoas negam a realidade diante delas. Assim, quando vamos começar a realmente tratar os assuntos como eles são? Falar o mínimo de verdade. Você vê, até agora, lemos alguma notícia, comentamos alguma coisa, algum blog bolsonarista? Não. É o próprio consórcio. É porque o consórcio todo santo dia solta alguma coisinha. Se você vai juntando, você vai pegando a história. Você tira a torcida, ó, aqui um pouquinho, e tamo aí. Fala que é fake news agora. Quem disse foi a Raquel Landim. E tava certo, né? Aí você mostra isso. Não, porque você é pessimista, você está torcendo contra o governo. Chegaremos lá. Ainda falta de reforma tributária. A gente vai até lembrar disso daí, né? Do otimismo. Mas antes, ontem, olha quem apareceu para defender o Lula. Importante é o crescimento. O fiscal se ajusta. Diz Ana Botim, presidente global do Santander, sobre fala de Lula. A Gleisi Hoffmann referendou e fala, ó, por que no Brasil as vozes do mercado e seus representantes da mídia são tão primitivos e rudimentares? Fica no mercado. Eu explico, Gleisi, que mais uma vez a situação fiscal se deteriora, o governo começa a se endividar com juros altos. Quem que vai ganhar dinheiro com isso? Normalmente quem emprestar dinheiro pro governo, né? O título da dívida, etc, tudo mais. Tradução, os bancos. Quanto mais endividado o Brasil, um país fica, melhor pros bancos. O banco ganha emprestando dinheiro, né? Então, meio óbvio, né? Meio óbvio que é presidente do Santander. Sabia aí se o Brasil quebrar. Óbvio, né, Gleisi? Pelo amor de Deus. E com certeza os petistas, se você for nos comentários, falam, é isso aí, Gleisi. É isso aí. Estão sabotando o Lula. Aí pegando aí o vácuo aí da questão de banco. Olha essa nota. Lula ignora a diversidade de indicações ao Banco Central, que só terá uma diretora em 2024. Eu acho que isso daí, vocês não ligam, porque acho que uma parte de vocês está preocupado com o seguinte, as pessoas que o Lula indicou são capacitadas ou não? Mas era promessa de campanha do Lula. Assim como foi a Caixa, que o Lula acabou de dar uma rasteira na Rita Serrano, fez o L, fez campanha para colocar os amigos do Lira.
O Lula agora, né, tá limando mulheres no Banco Central, a ponto que, ó, o Banco Central passará a ter apenas uma mulher. Enquanto ela deixar, né? A gente não sabe. Porque o mandato dela vai até 31 de dezembro de 2024. Depois disso daí, irmão, aí, talvez não temos mulher nenhuma. Porque, como ela diz, né? Ele dá ligação pros partidos, não é culpa dele se o partido não tem mulher pra indicar. Embora o governo Lula defenda publicamente que haja maior diversidade em postos de comando, tendo inclusive lançado recentemente a iniciativa Brasil Sem Misoginia, o que se vê na prática são ações que vão na direção contrária à equidade de gênero. Inclusive ontem teve a reunião do Conselhão do Lula. Eu sei que tá meio longe, mas se você der um zoom, o pessoal tá meio o pessoal tá precisando tomar um bronze, né? O pessoal meio branquinho, rapaz. Você vai tomar um bronze. Esperava um pouco mais de diversidade vindo do Lula. Vindo do Lula, esperava um pouco mais de diversidade. Você tá vendo ali, não? Beleza, tem uma mulher ali no meio, mas acho que tá majoritariamente homens brancos. Lula prometeu, né? Diversidade. Mas na hora, os amigos do rei, dos campeões nacionais, aí o Lula esquece isso. Só pra mostrar a hipocrisia do PT. Porque vejam só. O oba-oba. Aquele oba-oba que a Raquel Landim falou. Está maravilhada com as coisas. Eu nunca tinha pegado, sei lá, véio, as leis tributárias do Brasil pra ler antes da discussão da reforma tributária. Pobre só paga imposto e reclama que está sendo roubado, né? É o padrão. Nunca tinha me preocupado. Mas do momento zero que saiu a reforma tributária, peguei para dar uma olhada rápida no que eles estavam propondo. E aí você pode não ter, eu falo por mim, né? Posso não ter o conhecimento tributário, mas você tem aquele conhecimento, não é nem um conhecimento, você não precisa ter um conhecimento vasto. Você precisa conhecer um pouco da política. Você vê quais são as ideias que estão sendo propostas. A origem das ideias. Tem um monte de coisinha de agenda verde, etc. Tudo mais. E como o Lula articulou pra coisa passar na Câmara, lembra das liberações de emenda na época? Foram recordes. Tá registrado no Atlas. Vai lá no Atlas de Julho que vocês acham. Tem um capítulo só pra falar de reforma tributária. E dentro desse capítulo tem um subtema só com as notícias relacionadas à liberação de emendas. Pra ver como tá fácil de achar. Tudo clica e é redirecionado. A gente não vai deixar passar nada. Impossível passar uma coisa. Tudo organizadinho, muito fácil de achar. Há um Ctrl+F, né? Você dá um Ctrl+F, tá lá o termo certinho. E aí, você vê os cidadãos comuns falando isso vai dar errado, isso vai dar errado, isso vai dar errado. Vai ficar os especialistas, não, isso aí mesmo, tem que ter uma reforma tributária, não tem que ter. O povo lá, irmão, a gente concorda que tem que ter uma reforma tributária, mas o quão inocentes vocês são, o quanto de oba-oba vocês vão ficar fazendo até a ficha cair e perceber que vocês estão sendo feitos de trouxas. A reforma tributária confirma a nossa teimosia com fracasso. É mesmo, Marcos Lisboa. É mesmo. O economista Marcos Lisboa considera que a proposta original da reforma tributária está sendo impressionantemente deturpada com o tratamento privilegiado que está sendo concedido a diversos setores. Estão deturpando. Você está impressionado. Rapaz. Quantos anos na cara? E tá se impressionando com o que a turma do Lula consegue fazer. Meu Deus. Ele é o inocente. Ele é o inocente. E o pior é que o voto dele vale o mesmo que o teu. Só que a opinião dele pra imprensa vale mais do que a tua. Porque ele é petista. Ele fez o L. Ele é um democrata. Petista ele não, mas ele fez o L. Ele é um democrata. Então a opinião dele vale. As pessoas comuns que conhecem o retrospecto do PT, do Lula, da forma de fazer política deles, os reais objetivos por trás, não, essa turma não vale. Aí você vê aqui, reforma tributária não teria aumento de tributos. Não é o que estamos vendo. Diz o executivo do Boticário, eu fui enganado? Foi enganado, foi trouxa. Foi trouxa, mais um trouxa. Mais um trouxa. Mais um trouxa. Lula, se Lula fosse um pescador, Lula seria o maior pescador de trouxas do planeta Terra. Pesca de rede. Apesar da promessa do governo de não elevar a carga tributária com a reforma, alguns setores podem ver um aumento de tributação com o novo modelo proposto, segundo o vice-presidente do Conselho do Grupo Boticário, Arthur Grimbal. Ele critica a falta de isonomia da proposta e menciona o aumento de exceções para a nova regra que distorceriam
o objetivo inicial do texto. Oh, rapaz, foi distorcido. É mesmo, a turma do Lula distorceu, foi... Meu Deus, quem poderia imaginar? Aí vem a Folha. Mudanças na reforma tributária geram corrida aos cartórios. Por quê? O que tem relação reforma tributária com cartório? A ameaça de aumento no imposto sobre heranças faz com que doações em vida de bens a herdeiros aumente 22%. A movimentação acontece na esteira da possibilidade de mudanças no imposto sobre transmissão, causa-mortes e doação, o ITCMD. Até agora, as alíquotas incidentes sobre imposto variam de 2% a 8%, mas podem chegar a 20% com as alterações em discussões no Senado. Tu já pensou a turma do Lula aumentar para 20%? Já imaginou o pobre, tem uma casinha lá. Fala assim, não, mas ou tu dá 20% ou tu vai perder tua casa. Espero que não se aplique pro pobre, viu, Lula? Pelo amor de Deus. Libera pelo menos o pobre. Classe média a gente já não sabe, né? O PT não gosta muito da classe média. Mas o pobre, Lula. Libera o pobre, Lula. Libera o pobre, Lula. Aí, vale a pena lembrar, né? Lembra do... Ai, o Coiso, o Bozo. Lembra do Bozo? O Bozo, quem pensa fala. Lembra do Bozo? Ah, o Bozo! Ah, ele tá contra a reforma tributária só porque o Lula está a favor. Direito de herança. PEC da reforma fiscal. A propriedade privada cada vez mais ameaçada. A PEC aprovada na Câmara, o imposto de transmissão causa-mortes da herança de quaisquer bem ou direitos será progressivo em razão do valor da transmissão da doação. Bolsonaro falou isso dia 8 de julho de 2023. Exatamente esse imposto aí. Ficaram de oba-oba, né? E quem é culpa disso? Do consórcio, da Globo, do Estadão, da CNN. Esses jornalistas ficam mentindo. Por que não levam a informação verdadeira? Todo mundo vai pagar o pato no final do dia. É porque vai pagar o pato lá na frente, né? Ah, daqui a 30 anos vai ter esse problema. Melhor agora garantir o quê? As gordas verbas de publicidade? Vejo com preocupação a falta de governança no nosso país. Mais um trouxa que foi fisgado na rede do pescador Lula. Em evento do LIDE, empresários executivos discutiram o cenário da governança corporativa no Brasil. Quem é? O ex-ministro Luiz Fernando Furlan afirmou que vê com preocupação o que chamou de falta de governança no Brasil. E ele estava se referindo a quê? Bom, estava lá no LIDE, na ocasião. O executivo fez menção à queda das ações da Petrobras nesta semana, após a proposta de mudanças no Estatuto da empresa, que foi vista como uma brecha para ampliar indicações de cunho político na petrolífera. Uau, vocês não sabiam que o PT queria aparelhar a Petrobras? Vocês não sabiam. Vocês não sabiam. Vocês foram pegos de surpresa. Ex-ministro, vocês foram pegos de surpresas que o PT ia fazer isso. Então espera um pouquinho. Continua fingindo surpresa. Que vem Guido Mantega. Calma que ele tá vindo. Calma. O Lula não desistiu. Aí vocês também brincam de surpresa. Vamos continuar. O desabafo do CEO da Gerdau. Acho que nem ia dar pra falar de eleição. Falei que não sabia se ia dar. Rapaz, esse texto aqui é sensacional. É triste, mas é sensacional. Porque me veio um questionamento. Será que mais um trouxa vai abrir os olhos? Teve um evento muito porreta. Frente, né, parlamentar Brasil Competitivo. Momento Brasil Competitivo. Tem até uma frente parlamentar. Foi em São Paulo. O tema eram as oportunidades verdes no Brasil. Vamos falar de verde. O tema é SG na veia. Você entrava lá, ganhava uma dose de SG. Mas Gustavo Werneck roubou a cena com um discurso sobre a situação dramática com a competição com os comunas. Aquele país vermelho. Aí veja, abre aspas. Já vai falar dele. A coisa mais importante para descarbonizar o setor industrial é ter indústria. Falou óbvio. Pronto, a plateia... Ele falou óbvio. Petista surta. Petista não pode ouvir o óbvio. Gente, isso é sério. Isso aqui pode dar cadeia. Petista, quando ouve o óbvio... Meu Deus, chega a dar infarto. Petista não aguenta ouvir a verdade. Se não tem indústria, não precisa descarbonizar nada. Nesse momento aqui, certeza, 3 desmaiaram. Eu, sinceramente, estou no momento em que acredito que estamos indo pelo caminho mais fácil, que é não ter indústria no Brasil.
O Lula tá falando de descarbonizar. Como é que você vai descarbonizar se nem indústria você tem? Você não tem nem indústria no Brasil. E tá com esse papinho de descarbonizar. O cara meteu essa. A pessoa desmaiou, né? Deve ter chamado a SAMU, resgatar os petistas. É muita verdade. Em 4 linhas. 3 verdades. Não, calma, cara. Calma. Ele deve ser de um conselhão, né? Pra falar isso sem medo de sofrer nenhum tipo de retaliação. Disparou Werneck, dando um tom do que viria pela frente nos próximos 10 minutos. Num discurso de indignação, ele usou a palavra dramático 5 vezes para ilustrar a situação da indústria nacional e elencou as dificuldades sofridas pelo setor siderúrgico com a enxurrada de aço comuna que tem chegado ao país. Me lembro em 2015, por exemplo, nós tomamos uma decisão muito significativa de investir 5 bilhões de reais em equipamentos para a produção de aços planos em nossas usinas de Minas Gerais. Na crença que a gente teria uma indústria naval no Brasil. Nunca veio. Na crença de que teríamos no longo prazo um fornecimento de aço muito significativo para o setor da energia eólica. Nesse momento, não tenho mais nenhum cliente de energia eólica. Todos se foram. E aí você votou no PT de novo. Você fez o L. Não sei, né? Tô perguntando. Eu tô nervoso já. Eu acho que ele nem fez o L. Eu acho que o Gerdau teve até um problema. Sei lá se foi o Gerdau. Não, mas enfim. Espero que você não tenha feito o L, cara. Espero que você levante a voz. Fale, critique o governo, cobra. Mas vocês estão aí de aço verde, carbono verde, tudo verde, agora aguenta. Vocês plantaram furacão, colhe apocalipse. Já aumentei, né? O povo disse que você plantou verde, colhe tempestade. Você plantou furacão, colhe apocalipse. Tome agora. E continuou. Estamos passando por um momento muito difícil de desindustrialização. E ela é mais crítica no ano como este, no qual no Brasil temos recorde de importação do aço lá dos comunas aqui no Brasil. No primeiro semestre, a receita da Gerdau caiu 6,2%, com menor crescimento no mercado interno. Os comunas têm colocado o pé no acelerador nas importações com subsídios que tornam o preço do produto final por vezes menores que o custo dos produtores locais. Imagina, o cara tá lá, do outro lado do planeta, o cara tá produzindo, fazendo logística, colocando no navio, vindo até o Brasil, paga os custos no Brasil, taxa alfandegária, etc, tudo mais, bota no caminhão para distribuir e ainda tá mais barato. Será que existe competitividade no Brasil? Será que o mercado brasileiro tem alguma chance de competir? Olha o trabalho que os caras conseguem ter um preço melhor do que o Brasil. Recentemente, a Gerdau concluiu um investimento de 250 milhões de dólares na usina de Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, para a produção de aços limpos, mais leves e resistentes, e utilizados principalmente pela indústria de carros híbridos e elétricos. Fiz um investimento muito significativo na esperança que essa indústria aconteceria. Eu estava na esperança. E nos deparamos com a situação em que clientes tradicionais, produtores de automóveis no Brasil, como a Ford, deixam o Brasil. Temos uma apresentação muito forte de veículos importados. Tem essa BYD. Build Your Dreams. Dreams é sonhos, né? Construa os seus sonhos. Talvez ela tenha construído o sonho de alguém, mas certamente não é o meu. Porque para um veículo desse a gente não vende sequer 1 quilo de aço. A gente não vende 1 quilo de aço. Acho que essa fábrica vai comprar? Agora veja como são as coisas. Para os comunas, funciona, ele produziu o carro dele, usando o aço dele e os componentes que ele produz. Mas pro Brasil, não. Nada no Brasil funciona. Tudo no Brasil tem que vir de fora. Porque não existe indústria nacional. E qual a preocupação do Lula? Eu não faço a mínima ideia. Eu acho que é passear pelo mundo e ganhar um prêmio Nobel. Ficar hospedado em hotéis caros e ser um vassalo do Biden. Em um momento no qual precisamos criar condições para a camada da população brasileira entre 18 e 25 anos, que tem um desemprego na faixa de 25%, eu estou na infelicidade de ter demitido 700 pessoas esse ano. Isso aqui é de lamentar. Mas e aí? Aí você vê, ó. Segundo o executivo da Gerdau, ele consegue produzir um aço com 1/10 das emissões de carbono da China. O meu aço é verde. O meu aço é limpo, é descarbonizado. Por conta da matriz energética brasileira, etc. Lá eles usam carvão. Aí o mundo real bate na porta. O seu Gerdau. É isso que eu ia falar. Eu não vou xingar. Seu Gerdau.
O aço dele é mais barato, viu, pai? Pega o teu aço verde e enfia. Entendeu, né? Deixa eu ver se tá funcionando. Tá funcionando. Tá funcionando. É assim. Ah, o meu aço é verde. O dele é mais barato. Será que o problema não é exatamente esse, Gerdau? Será que o problema é que o teu aço não é barato o suficiente? Trouxa. Vai lá, pescador de SG. Vai lá, bota mais agenda verde na empresa. Tá pouco. Estamos num momento dramático. O que é uma pena, porque conseguimos construir uma capacidade produtiva muito competitiva do ponto de vista ambiental. E do ponto de vista de preço. Seu trouxa. Ai, mas eu estou salvando a mãe Gaia. Trouxa. Vai lá. Bota o dedo na cara dos comunas. Cadê esses grandes empresários para se levantarem e falar aqui, ó, europeu, você tá comprando naquele país? Olha o que eles estão fazendo. Agora, quando vem no Brasil, é due diligence. Não, isso aqui tem que mostrar rastreio, não que tá produzindo, aí acabou no veio, né? Agora é ter o selo verde da Amazônia. Vocês estão vendo aqui na prática. É demissão, é perda de mercado. Ah, mas ambientalmente eu sou tão competitivo e ninguém liga pra você, senhor Gerdau. Aí você ouviu o BNDES do Lula. Projeto de fundo verde do BNDES tem simpatia de Haddad e pode avançar na Câmara antes da COP. Fundo verde do BNDES. A Yara diz, ó, BNDES patrocinando SG. Quem tem projetos sustentáveis terão juros menores. E o resultado para o país? Aí agora, olha o que a esquerda gosta de fazer. Olha como a esquerda gosta de impor controle. Veja o que está acontecendo em termos práticos com a agenda verde. As empresas brasileiras estão perdendo espaço para as comunas. Então, você que não gosta do país vermelho, aquela parte da direita que já entendeu como o comunismo, como o país vermelho é um problema. Agora, cara, junta uma coisa com a outra. Vê como essa agenda verde está ajudando os comunas. Veja, o que mais precisa acontecer neste país para as pessoas começarem a despertar para esse tema. Gente, olha como está avançando as coisas. Olha o relato de uma das maiores empresas brasileiras. A Gerdau devia ser motivo de orgulho nacional. Sério mesmo, pô, uma baita empresa. É muito difícil fazer uma empresa do tamanho da Gerdau. Mas ele perdeu a competitividade de preço, né? Porque ele foi buscar a competitividade ambiental. Veja como as instituições da norma SG são usadas para impor sua agenda através do abuso de poder econômico e político, criando condições não isonômicas entre empresas. Vão asfixiar quem não seguir a cartilha europeia globalista. Espero que aquele discurso do Gerdau tenha dado uma chacoalhada, mas acho que não vai dar. Me anima que eu quero acreditar. Eu quero acreditar que a turma vai começar a se questionar. Porque lá fora, e o Brasil é atrasado. Lá fora, pelo menos nos Estados Unidos, a turma já começou a ver. Esse negócio desse jeito tá dando errado. Esse negócio desse jeito tá quebrando o país. Aí, ó. SG, fumaça volta a encobrir Manaus e afeta a qualidade do ar. Queimadas estão por trás do problema. Esse é o Lula, né? Não, o Homem Verde. Tá salvando a mãe Gaia, né? A fumaça de Manaus deve estar vindo de Marte. Olha esse gráfico. Olha esse gráfico. É um infógrafo, né? As economias que estão crescendo mais rápido em 2024. Segundo lugar, até o momento, Guiana, quase 27%, que a gente sempre está falando dela, margem equatorial. Em verde, são países que estão na Ásia no Pacífico, né? Região Ásia, no leste asiático. Azul, são Américas. Só tem um país entre os 20, que é a Guiana. Em amarelo, que está ali, é África subsaariana. Vermelho, Oriente Médio e Norte da África. Essas são as economias que estão mais crescendo no planeta. Onde está o Brasil? Dentre esses países, tem países que são ditaduras. Até as ditaduras estão melhor que o Brasil. Até as ditaduras estão melhor do que o Brasil de Lula. Que é uma ditadura disfarçada, né? Meu Deus do céu. Renato fala assim, ó. A Guiana foi o país que em 2022 teve o crescimento mais rápido do mundo, com aumento de 62% no PIB. Possivelmente eles alcancem essa marca também em 2023, com uma projeção de 37%. Assim como o Brasil, a Guiana também possui reservas de petróleo na margem equatorial.
A diferença é que, na Guiana, as ONGs, os ambientalistas e a mídia permitem que o petróleo seja explorado. Já no Brasil, tem a Globo, tem a Marina, tem o Ibama, tem Lula, tem os zongueiros. Afinal, você já sabe. Estão novamente renegando o desenvolvimento do Brasil, um país que vive em uma coleira. O que mais precisa acontecer? Está dando errado em tudo. As empresas, você está vendo o relato das empresas, está vendo os relatos de reforma tributária, está vendo os relatos da questão fiscal no país, você está vendo a falta de governança, seja com Petrobras, seja com outras indústrias, seja cargos tipo o que o Lula está fazendo na Caixa Econômica Federal. O que mais precisa acontecer é as pessoas acordarem. O que mais precisa acontecer? Esse tema aqui é meio... Vou deixar pra comentar amanhã. Só uma coisa aqui. Vou mostrar só uma coisa desse tema. Eu ia falar uma coisa da Argentina, mas comenta amanhã. Só isso aqui rapidinho, ó. Militante do PCdoB, deputado na Câmara, atuou como lobista. Um país e um grupo muito complicado, né? No Brasil. Vamos terminar com a palavra bolar, né? Termina assim o final do nome. Quem é? Said Tenório. Com algumas semanas de atraso, a Globo falou sobre isso, né? Fiquei surpreso. E aí, também destacou, né? Que o Said, nos últimos 13 anos, ele ocupou diversos cargos na Câmara e no governo federal, exerceu cargos no Palácio do Planalto, no Ministério dos Esportes, no governo Dilma Rousseff. Militante do PCdoB, demitido na Câmara. Vou lá. Parabéns, Said Tenório. Faz o L agora. Faz o L. Enfim. Vou mandar o vídeo da Raquel Landim lá de julho no Telegram, junto com o vídeo do Haddad dando chilique. Gosta do meu trabalho? Passa no meu canal. Tamo falando, valeu. Tem a votação do iBest. Você vai deixar que eu perca pra Sandra Nemberg, aquela petista da Globo. Eu contra ela e outro petista verde. E agora é a nova cor do PT, né? O PT é verde. Que é o Maldonado. Só lembra-se o nome dele. Que é do Galãs Feios. Eu não sou feio, eu sou mais ou menos, né? Sou jeitosinho. Quando eu pintei o cabelo, tomo banho, corto o bigode, faço a barba, boto um terno, né? Ele tem que se esforçar um pouco. Mas, pô, vota em mim. Tá aqui na descrição. Pelo menos isso. Só pros petistas não ganhar. Vai que você não gosta muito de mim. Fala, não, vou votar só pros petistas não ganhar, então. Tá aqui na descrição. É o primeiro link na descrição. É lá. Só pra votar uma única vez. E tem um Atos Brasileiro, quimpai.com.br, dia 15 agora, saiu de setembro, bonitinho, daqueles que vocês já sabem. E compartilha o vídeo, né? Só tem vocês para compartilhar e volta amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!